Olá, pessoal. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Prazer imenso em receber você e quero aproveitar agora essa sua visita para começar uma nova série, um novo episódio, vamos colocar assim, né? Do chamado Top 3 Polis, né? Uma coluna que você já conhece. No Top 3 a gente fala sempre sobre três personalidades importantes relacionadas com alguma área do conhecimento humano, né? Seja ela na filosofia, seja na arte, seja na ciência, seja na literatura, seja na política, enfim. Nós estamos começando agora mais uma edição do Top 3 Poly. Pois é, gente, e nessa edição nova a gente vai falar aqui, atendendo a pedidos aí, porque tudo aqui, né, funciona de acordo aí com o pessoal que acompanha a gente. A gente recebeu a sugestão e achou muito legal, né, de falar sobre aqueles que seriam os três maiores filósofos de todos os tempos. Trabalho difícil para a gente, não é? Então a gente está começando agora a primeira edição. E adivinha quem a gente escolheu? Sócrates. Pois é, ele mesmo. Não é? Não dá para falar em filosofia sem falar em Sócrates. Para muita gente, né, ele é considerado como o pai da filosofia. Tá? Não dá para se falar em cultura grega sem falar em filosofia e sem falar em Sócrates. Ele é símbolo, né? É um dos poucos filósofos que são utilizados aí como souvenir, né, para turistas. Você vai na Grécia, se vende imã de geladeira com o rosto de Sócrates, que não era um rosto muito bonito, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Por que a gente colocou Sócrates logo de primeira? Não é? Pela importância, evidentemente, que Sócrates teve para a filosofia ocidental, né, de um modo geral. Ele viveu em Atenas no século V, né, antes de Cristo, e foi importante por dois motivos. Né? Primeiro motivo, fica em função da temática, né, predominante aí na filosofia socrática. Os filósofos anteriores a Sócrates, os chamados pré-socráticos, você veja como ele era tão importante que a filosofia grega ela é dividida em pré-socráticos e pós-socráticos. Então, diferentemente dos pré-socráticos, Sócrates voltou a sua produção filosófica principalmente para as questões existenciais. Né? Ele rompeu, de certa forma, com aquelas preocupações cosmológicas que marcaram, né, os primeiros filósofos, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Zenão, né, Demócrito. Ele rompeu com essas preocupações com o cosmos, com a dinâmica do universo, e voltou para as questões humanas, né? Para questões como a felicidade, como o sofrimento, como o poder, como o destino. Então Sócrates meditou muito sobre essas questões, né? A essência de cada um desses conceitos relacionados com a nossa existência. Então esse é o primeiro motivo, tá? Dele ter funcionado como um divisor de águas na filosofia antiga, na filosofia grega particularmente. O segundo motivo foi de ordem, digamos assim, metodológica. Sócrates foi o introdutor do chamado método dialético, né, que, de certa forma, né, foi usado por alguns dos seus antecessores. Mas ele que, na realidade, aprofundou a chamada dialética na filosofia, o método dialético. Né? O que foi esse método dialético? Sócrates filosofava de uma maneira diferente. Né? Ele não trazia nenhum conhecimento pronto para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele gostava que as pessoas questionassem aqueles conceitos, aqueles pré-conceitos que elas já traziam e, a partir do diálogo com ele, a partir do jogo de perguntas e respostas, né, que ele proporcionava, as pessoas desconstruíam aquele conceito e construíam um novo conceito livre, né, daqueles vícios do senso comum, daquelas opiniões dominantes. Tá? Então o nome é método dialético porque ele usava o diálogo com os seus discípulos. Tá? Ele não impunha nenhum tipo de verdade, né, já que ele trouxesse, né, que ele quisesse que eles adquirissem.
Ele gostava que as pessoas construíssem seus próprios conceitos e se despissem, né, dos preconceitos, das opiniões geradas pelo senso comum. Esse método dialético, ele era dividido em dois momentos, né? Um primeiro momento, que era a chamada ironia, tá? E um segundo momento, que era a chamada maiêutica. Nesse primeiro momento, a ironia, ele abordava a pessoa, fazia uma pergunta do tipo, por exemplo, você é feliz? A pessoa automaticamente respondia sim. Aí ele vinha com outra pergunta, mas o que é a felicidade? E aí ele ia envolvendo a pessoa de uma tal maneira que muita gente até às vezes se incomodava com Sócrates. Ele inclusive foi apelidado em Atenas de a mosca, né? Porque ele era às vezes considerado muito inconveniente, muito incômodo, né? Por essa mania de ficar perguntando, né? E a palavra ironia ganhou até, na verdade a palavra ironia significa interrogação, muita gente não sabe disso, né? Não tem nada a ver com deboche, com sarcasmo, mas acabou ganhando essa conotação, né? A palavra ironia. Por quê? Porque muita gente se sentia ofendida, né? Com as perguntas que Sócrates fazia, né? Imagine você parar um juiz, né? E virar para ele, o senhor é juiz? Ele dizer, sim, sou. Aí você virar, e você é justo? Né? A pessoa certamente iria se incomodar. Então, o termo ironia ganhou o sentido de deboche, sarcasmo, né? Mas, na verdade, a palavra originalmente não tem nada a ver com isso, significa interrogação. O segundo momento, que é a maiêutica, né? Significa dar à luz alguma coisa. Seria aquele segundo momento em que a pessoa, uma vez tendo abandonado, né, essas opiniões do senso comum, ela chegaria assim a um conceito, né, daquele assunto trabalhado, né, um conceito seu, um conceito mais essencial, né, desprovido de influências que ele trazia do exterior. Tá? Então ele criaria o final, né, o ápice, o paroxismo, vamos dizer assim, do método seria a maiêutica, né, quando essa nova visão de mundo, né, viria à tona. Tá? Sócrates, só para a gente concluir, por causa desse seu questionamento permanente, ele acabou sendo vítima aí das autoridades atenienses. Ele foi acusado de corromper a juventude ateniense, de ofender os deuses, né? E não teve muito tempo para se defender. Tá? Foram oferecidas duas opções a ele, né? Ou ele abandonava aquela sua atividade, parava com aquele tipo de abordagem, né? E saía da cidade, ou segunda opção, né? Se ele insistisse naquilo e não deixasse a cidade, ele seria condenado à morte. Ele preferiu a morte, né, do que abrir mão de suas convicções. Só reclamou de não ter poder se defendido mais, não ter tido mais tempo para se defender. Né? Tudo que nos chegou de Sócrates nos chegou através de Platão, que foi o seu discípulo. Tá? Sócrates não deixou nada escrito, absolutamente nada. O que chegou até nós foi através de Platão, que, diz a lenda, era seu discípulo, né? Nos famosos diálogos que Platão escreveu, né? Diálogos que ele teria travado com Sócrates ou que ele teria presenciado Sócrates travar esses diálogos com outras pessoas. Tá? Então, assim, possivelmente ele não deva ter deixado nada escrito porque ele não queria que as pessoas tomassem os seus escritos como verdades absolutas, né? Ele preferia que as pessoas ouvissem e dialogassem para chegar a um conceito seu livre dos vícios do chamado senso comum, conforme a gente falou anteriormente. Por isso ele é considerado o cara, né? O mais importante, sem dúvida, o mais influente filósofo de todos os tempos. Isso é um consenso para a maioria das pessoas, tá? De quem curte a filosofia, evidentemente. Então é isso. A gente voltará, né, na próxima semana ou brevemente com o segundo episódio aí do Top 3. Quem será o segundo maior filósofo de todos os tempos? Fique com a gente. Confira quem será o próximo personagem do Top 3 Polis. Um beijo para vocês e até breve.